Meu bom dia, meus queridos e amados companheiros de estudo bíblico. Estamos aí para mais um vídeo hoje. Amados, há alguns dias atrás eu sempre gosto de ver os vídeos, né? Que tem pregação, que tem ensino, enfim, os vídeos relacionados às coisas de Deus. E a gente vê muita coisa. Eu vi esses dias atrás uma pregação, né? De um determinado pastor que me chamou a atenção. Eu resolvi fazer esse vídeo de hoje. Não só o que esse pastor pregou, enfim, mas é uma pregação normal que muitas outras pessoas pregam, é o mesmo que ele pregou. E eu gostaria de convidar vocês para nós fazer uma análise, para nós entender, amados, para nós entender quem é que nós damos ouvidos, de quem que nós escutamos as coisas e nós guardamos, para a gente não ser enganado nos dias de hoje. Então vamos analisar um pouquinho, para ter um exemplo, né? A pregação desse pastor, comparando com as escrituras sagradas. Beleza? O que ele pregou é o seguinte: ele falou que nos últimos tempos vai ter um avivamento, uma coisa tremenda, uma coisa medonha, que é para o povo se preparar, buscar Deus e tal, porque vai acontecer um avivamento imenso. E daí ele citou aquela profecia de Joel, Joel capítulo 2, onde fala do derramamento do Espírito, e falou do avivamento do Pentecostes, onde 3.000 pessoas se converteram ali num só dia, ali, né, com o sermão de Pedro e dos demais apóstolos ali. Tudo bem. Então nós vemos que realmente aconteceu no Pentecostes de 3.000 pessoas se converteram. Logo, o que acontece? O movimento, como chamam avivamento hoje, é algo semelhante. Então teria que ser algo onde houvesse conversão de pessoas, quer dizer, deixa do seu mau caminho, deixa das suas crenças em outras coisas e passa a crer em Jesus Cristo verdadeiramente, entrega a vida para Ele, enfim, avivamento, então venha a ser isso. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Agora, então, esse pastor estava incentivando as pessoas sobre esse respeito, um grande avivamento para o fim dos tempos. Agora nós vamos ver, amado, na Bíblia, que ele falou isso, ele citou Pentecostes, citou a profecia de Joel, mas não mostrou nenhuma base bíblica, nenhum texto bíblico para esse tremendo avivamento dos fins dos tempos que ele fala que vai acontecer. Ele deduziu, mas não mostrou textos, né, que comprovassem que está escrito que é a promessa. Agora vamos nós, como nós compete, vamos ver na Bíblia se ele falou a coisa certa, se devemos dar crédito ou se devemos de rejeitar esse tipo de pregação, por mais que venha assim, como aquele ímpeto, aquele aparente poder assim, para convencer as pessoas de que vai existir avivamento. Vamos ver o que a Bíblia diz. Amados, eu não vou me deter a fazer comentário. Prestem bem atenção nos textos que eu vou apresentar aqui, e vocês podem ver outros textos da Bíblia. Tirem as suas próprias conclusões, porque para nós comentar o vídeo fica muito grande, tá bom? Então vamos aos textos. Lembra, eu vou ler os textos, vocês me acompanhem e vocês vão ver, porque os textos não vai ser necessário comentar. Por si só os textos já mostram. Aqui eu coloquei panorama dos tempos do fim. Então, os textos que eu selecionei aqui são textos que vão mostrar como que vai estar o panorama no mundo no fim dos tempos da igreja aqui na Terra. E qual vai ser o perfil tanto das pessoas que vão pregar o Evangelho, que vão ensinar as coisas de Deus, quanto o perfil das pessoas que vão ouvir. E daí vocês vejam, se diante de tudo isso,
Comparando com o que esse pastor falou de um grande avivamento no final dos tempos, vocês vejam se é possível, se a Bíblia nos dá alguma esperança, alguma certeza de um grande avivamento para o fim dos tempos. Ok? Então vamos à Escritura. Eu vou lendo os textos, não vou comentar e vocês vão ver no final. Veja que todos os textos que eu separei aqui são textos que falam de acontecimento para o final dos tempos, para os últimos dias, últimos tempos. Então vamos lá. O primeiro texto aqui é em 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 15. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, olha o perfil de como que vão estar as pessoas. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge. Veja, perfil de pessoas do último tempo e o conselho do apóstolo, foge destes. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Judas 1, verso 17 ao 19. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos. Veja bem, estamos estudando o panorama dos últimos tempos. No último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Então, nos últimos tempos, não vai ter as pessoas andando segundo a vontade de Deus. Vai ser pessoa andando segundo os seus próprios caminhos. Para mim, amados, para mim, avivamento é a pessoa deixar de andar nos seus próprios caminhos e andando no caminho que o Senhor determinou, que é Jesus Cristo. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Ali está falando do Espírito Santo, não está com essa pessoa. O que mais? Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15. Porque os tais são falsos apóstolos ou obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não era admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. 1 Timóteo 4, ora, o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, portanto, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, apostasia dos últimos tempos, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, à palavra de Deus, ao que está na Bíblia, entregando-se às fábulas, às histórias bem contadas, bem engenhadas, né? Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha aqui o panorama dos últimos tempos. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitar espírito diferente, que não tendo recebido, ou evangelho diferente, que não tendo abraçado, a esse de boa maneira o tolerai. Esse é o panorama dos últimos tempos, amados. Outro Jesus, espírito diferente, evangelho diferente.
tudo, não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade do povo. E para a gente encerrar aqui, amados, eu queria pedir para vocês, só que se leem bem com o tempo, os capítulos 2 e 3 do Apocalipse inteiro. Fala das 7 igrejas da Ásia, que a igreja, a caminhada da igreja desde lá, a igreja primitiva, desde o Pentecostes até ao arrebatamento. Então nós vemos ali no começo as primeiras igrejas sendo como um todo, e depois a gente vai vendo que vai caindo, 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 e vai ficando um remanescente no final, que é o tempo nosso, o tempo que nós estamos bem, o final dos tempos da igreja aqui. Jesus vai estar para fora dessa igreja, batendo, esperando que alguém, que tenha pelo menos um que abra o coração para ele, para que ele entre e habite e faça a refeição junto com essa pessoa. Então veja bem, tem duas igrejas que representam os últimos tempos. Uma é a igreja de Laodiceia, que é a cristandade, ou seja, todas as pessoas que professam ser cristãos, que dizem que são cristãos, mas que nem todos são verdadeiramente cristãos, são salvos. Então, a igreja de Laodiceia, ela mostra uma mistura de pessoas salvas com não salvas. E daí tem a outra igreja que nós vamos ver aqui, que é essa igreja aqui de Filadélfia, que ela representa a verdadeira igreja do Senhor Jesus, a igreja que segue a doutrina dos apóstolos desde lá da primeiro, bem do tempo dos apóstolos, desde da inauguração da igreja no Pentecostes, continua até hoje. É a igreja que não muda, que não modifica, cujas portas ninguém pode fechar, ninguém fecha. Que é uma igreja pobre, que é uma igreja sem recursos, que é uma igreja sofredora, que é uma igreja pequena. Essa que é a verdadeira igreja de Cristo. Então vamos ver aqui que a igreja que representa a cristandade, ou seja, todas as denominações, todo esse povo que se diz cristão, que está tudo misturado, é isso aqui, que você vê aqui. Simbolizada por a Laodiceia. Veja o que Jesus falou ao anjo dessa igreja. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, com testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio, quente assim, porque és morno, nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quer dizer, aquilo que a cristandade oferece para Jesus é uma adoração, é uma coisa que dá náusea no Senhor. É uma coisa que tem vontade de vomitar. Que as pessoas empurram. Jesus, ele deixou para os apóstolos tudo que ele quer, tudo que ele gosta, como que é para o seu povo fazer. Daí vem a cristandade, inventa um monte de coisa, inventa modernismo. Olha, é terrível o que estão criando hoje dentro do meio da cristandade, e dizendo que adoração para Deus, que é para Deus, que Jesus, tá, Senhor Jesus, engula isso aqui. Que Jesus não suporta, não é aquilo que ele quer, mas quer fazer para Deus, quer fazer para Jesus aquilo que os seus próprios caminhos determinem, não o que o Espírito Santo determina. Então, por isso, a adoração de hoje não é uma adoração bíblica, não é uma adoração em espírito, em verdade, não é adoração do jeito que Jesus quer, ele está a ponto de vomitar da boca. Mas ainda ele diz aqui, pois diz, né, essa igreja: sou rica e abastada e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és feliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O que demonstra isso? Que uma igreja grande, igrejas grandes, denominações grandes, ricas, abastadas, né? Agora, o que Jesus fala? Que aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, vestidura branca para ter vestido, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Quer dizer, uma igreja que não tem visão. Não tem visão por quê? Porque Jesus está dizendo: eu quero que faça assim, estão fazendo. Não, mas eu quero
que o Senhor aceita assim, do meu modo. Então a igreja que não tem visão, não tem visão do que Jesus quer. Agora veja que Jesus está dando uma oportunidade, porque tem muitos salvos lá no meio. Tem muitas pessoas que ainda estão nesse ambiente aí, que são pessoas salvas. Então o Senhor Jesus está dizendo, olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. E aqui Jesus está para fora, ele está falando assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Se Jesus diz que entra para fora. Em sua casa serei com ele comigo. Quer dizer, Jesus está dando oportunidade, Jesus está chamando ainda alguns que estão no meio da cristandade para sair de lá, para vir para a igreja certa, para a igreja que é o corpo dele. Bom, esse aqui, agora veja a igreja, que é o verdadeiro corpo de Cristo, que subsiste, que segue os princípios bíblicos, segue os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos, desde o começo, que está viva hoje e que vai subir no arrebatamento, é essa aqui, ó. A igreja que tem este perfil da igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Agora vem aqui, amados, o perfil de como que é a igreja de Cristo. Tem pouca força, guardaste a minha palavra, a palavra do Senhor Jesus, e não negaste o meu nome. Então, a igreja, veja o contraste entre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. É o contraste da igreja chamada cristandade, que é a mistura dos que professam a fé em Cristo, o contraste do que eles fazem lá com o que a verdadeira igreja de Cristo faz. A igreja da cristandade é a igreja rica, a igreja que é soberba, a igreja que acha que está, né, dentro do favor de Deus e não está. A igreja que não tem visão, que tem uma visão carnal. A igreja do Senhor Jesus é a igreja que é fraca, fisicamente, é uma igreja pobre, sem recursos, é uma igreja sofredora, mas é uma igreja que tem a promessa do Senhor Jesus de que não fecha. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Então ela atravessa, sofrendo através dos tempos, né, com pouca força, mas guarda a palavra, quer dizer, não inventa coisas, não fabrica adoração para Deus, não fica planejando movimentos para fazer, para agradar a Deus. Se contenta em ser simples, em conhecer a vontade de Deus e procurar andar dentro dessa vontade. É a igreja que guarda a palavra do Senhor e que não nega o nome do Senhor, quer dizer, ainda que desacorçoe muitas vezes da caminhada, todavia não passa lá para o lado da cristandade para negar o nome do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira igreja. Ok? Aqui a gente termina. Veja bem que não há necessidade da gente comentar, mas isso é só se deter nos textos que nós separamos aqui, meditar um pouquinho nesse texto, comparar. E amados, compare com essas pregações de avivamento. Vai acontecer avivamento, avivamento no fim dos tempos, vai ser assim, conversão em massa, batismo. Amados, eu escutei muito mensagem desse tipo. E comparando com o que está escrito, eu prefiro ficar com o que está escrito. Por quê? Porque está escrito. Eu acredito que o que está escrito é a lei, é aquilo que vai se cumprir. E porque a gente vê através dos tempos que o que vem se cumprindo é o que está escrito. Então, por que a gente vai dar atenção a barulhos, a promessas que vêm da mente da pessoa e não das coisas que vêm
das Escrituras. É preferir ficar com as Escrituras. Então aqui a gente termina mais este vídeo. Obrigado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, pela oportunidade de poder falar da sua palavra, coisa que eu não sou digna. Obrigado, Pai, por esses queridos, amados irmãos, amigos e companheiros de estudo bíblico que nós estudamos juntos da sua palavra. A minha gratidão a cada um de vocês que tem estado junto comigo aí nessa jornada de nós estudar a palavra de Deus. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim e por a minha família. Se for do agrado do Senhor, com certeza nós se vemos no próximo vídeo. Tanto fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.